pessoal, tudo bem? Pois bem, voltamos aqui e vamos direto para a regra ou princípio da não cumulatividade, professora. Olha, primeira informação antes da gente começar a sofrer, né? Vale aqui aquilo que a gente falou para o princípio da irretroatividade, da anterioridade do exercício financeiro, bem como da anterioridade nonagesimal. Ou seja, consagrou-se na doutrina a expressão princípio, em face da decorrência, né, da extração constitucional dessas normas. Essas determinações estão na Constituição. Mas observem, assim como os princípios da irretroatividade, da anterioridade do exercício financeiro, bem como da anterioridade nonagesimal, o princípio da não cumulatividade se trata de uma regra. Uma regra que, em suma, tenha calma, determina que o tributo pago numa operação anterior, especialmente em face daqueles tributos que incidem na cadeia de consumo, ele precisa ser abatido na operação subsequente. E daí vem aquelas expressões de crédito presumido, que a gente lê lá no julgado, né, do Supremo Tribunal Federal, do STJ, e fica boiando. Quando a gente fala em crédito presumido, pode ter certeza, a gente está falando de IPI, a gente está falando de ICMS, a gente está falando de tributos que incidem na cadeia de consumo e, por determinação constitucional, eles devem ser o quê? Não cumulativos. E por quê? Porque senão a aquisição dos bens de vida se tornaria totalmente onerosa, extremamente onerosa. Porque não bastando não ser um tributo barato, porque ele vai incidir em todas as etapas da cadeia de consumo, como, por exemplo, o IPI, lá na parte industrializada, o Estado, quando pensou nesses tributos, ele percebeu que esses tributos também, eles possuem aquilo que a gente chama de repercussão financeira ou econômica. Ou seja, aquele que está lá produzindo, ele tem como lançar para o contribuinte, né, o consumidor, perdão, aquele que está lá na ponta da relação jurídico-tributária de consumo, da relação jurídica, perdão, de consumo, todo o tributo pago em todas as etapas. Pois bem, respirem, tenham calma, nós veremos tudo isso, mas primeiro a gente precisa verificar as ordens constitucionais acerca do princípio da não cumulatividade. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, diz lá, deem uma olhada comigo e me permitam ficar aqui, dessa vez, nesse cantinho aqui, perfeito. O imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte, estou falando de quem? Do ICMS. 1. Será não cumulativo. Pronto, professora, perdão. Até aqui eu entendo, mas eu não entendo todo esse resto, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo outro Estado ou Distrito Federal. Artigo 153, parágrafo 3º, 2. Deem uma olhada lá. O imposto previsto no inciso 4º, estou falando do IPI, 2. Será não cumulativo, da mesma forma, compensando-se nas operações subsequentes, opa, a língua hoje está um pouco travada, aquilo que foi pago nas anteriores. Artigo 154.1 da Constituição, o imposto residual também, ele pode ser inserido por meio de lei complementar dentro do sistema jurídico. Nossa, gente, a língua hoje está travada, vamos lá. A União poderá instituir, mediante lei complementar, imposto não previsto no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos tributos discriminados nesta Constituição, dos tributos não, dos impostos, perdão, eu falei e pensei, nossa, não é nada de tributo, dos impostos, e está aí, então, também a determinação obrigatória
de que o imposto residual da União também não seja cumulativo e, obviamente, a novidade IBS-CBS. A IBS está lá no artigo 156A da Constituição, inciso 8º, dizendo que lei complementar, né, instituirá a IBS, e 8, e será não cumulativo, e a CBS também, por ordem constitucional de tratamento similar entre a IBS, o IBS, e aqui sim a IBS, a contribuição sobre bens e serviços. De onde vem isso, Aline? Do artigo 149b(4) da Constituição. Dê uma olhada aí comigo, porque isso é importantíssimo. É uma regra importante de tratamento similar entre essas duas espécies tributárias. Olha aí, artigo 149b, os tributos previstos nos artigos 156A a 195.5 observarão as mesmas regras em relação a 4 regras de não cumulatividade. Portanto, ele também será não cumulativo. Aqui eu gosto sempre de trazer para vocês uma atençãozinha no que diz respeito à não cumulatividade e à seletividade. E por quê? Porque o seu examinador percebe, né, que não cumulatividade e seletividade rimam. E muitas vezes ele coloca na sua prova que o ICMS será seletivo. A seletividade do ICMS, nos termos do 155, parágrafo 2º, 3, ela é uma faculdade. Ao contrário da não cumulatividade, que essa sim é o quê? É uma ordem constitucional, é uma obrigatoriedade. Então, se a sua prova perguntar, trouxer questão falando que a não cumulatividade do ICMS ela é facultativa, isso está errado. O ICMS, no que diz respeito à não cumulatividade, é obrigatória, é dever. A lei que institui o ICMS precisa criar um mecanismo de não cumulatividade, entretanto, poderá fazê-lo seletivo. No que diz respeito ao IPI, o papo é outro. O IPI é um imposto não cumulativo por ordem constitucional e também seletivo por ordem constitucional. Inclusive, o imposto aí inserido pela emenda constitucional 132 de 2023, né? Aquele lá, imposto seletivo da União, vem exatamente substituir esse caráter extrafiscal do IPI que permite e que determina a sua seletividade. Tenham atenção a isso, especialmente no que diz respeito ao ICMS. Por quê? Porque falar do IPI, ele deve ser não cumulativo e ele deve ser seletivo. Mas quando eu falo de ICMS, a regra é diferente. Para não cumulatividade, ok. Para seletividade, não. É uma faculdade. Pois bem, uma vez visto isso, agora vamos para a brincadeira. E aqui, dá para eu ficar aqui por enquanto, daqui a pouco eu saio para a gente fazer a leitura, né, da súmula vinculante 58 do Supremo. Como funciona, na prática, o princípio da não cumulatividade? E aqui eu vou explicar para vocês, para que vocês entendam, quando vocês lerem algum julgado do STJ, até do Supremo, quando falar em crédito, que crédito é esse? Meu Deus do céu! Porque ele fala lá, crédito tributário, ok, a gente sabe, a gente está suave na nave. Mas crédito presumido, Jesus amado. Vamos entender? Vamos. Pois bem, eu tenho uma relação de consumo. Uma pequena relação de consumo. Que começa em A e termina em C. A gente vai tratar
se fosse uma empresa, né? Uma pessoa jurídica. B, da mesma forma, só que aqui eu já tenho, por exemplo, um intermediário de acesso por ser consumidor ao bem da vida, um bem de consumo. Vamos pensar num bem essencial, uma geladeira, né? Que para algumas pessoas é praticamente a encarnação de Jesus Cristo na Terra, né? Eu não sei vocês, se vocês são donas de casa como a tia Ali, mas vez ou outra eu tenho que dizer, né, que geladeira não tem o poder de conservação, né, perpétuo perene para sempre. Aí ele fala, ó, ficar muito tempo na geladeira tem que tirar, mas realmente ajuda a gente. Pois bem, vamos lá. Uma geladeira. A empresa A é a indústria, o fabricante, tá? B é o lojista, que nos repassa essa geladeira por meio do pagamento do preço. Se somos nós, consumidores, lá no final da cadeia de consumo. Digamos que essa geladeira, ao final, né, de sua produção, ela seja vendida para o lojista por R$100. A circula para B, a mercadoria que B irá vender por R$100. Uma vez circulada a mercadoria, fato gerador, vamos trabalhar aqui por enquanto com ICMS, né? Que daqui a uns tempos será o quê? O IBS. ICMS barra IBS. Digamos que a alíquota seja 10%. Valor do bem, a alíquota sempre, a base de cálculo sempre será o valor do bem da vida, né, do bem de consumo que está sendo consumido, e a alíquota incide sobre esse valor. 10% de 100, essa conta não é difícil para a gente que é do direito. R$10. Então, tem que se pagar a título de tributo a, que é quem circula a mercadoria, ok? A vai pagar a título de tributo, no caso, o imposto que incide sobre a circulação do bem, R$10. Certo? Até aqui tá tudo bem, até aqui tá lindo, Aline. Aqui é fácil, joia. B, que não é bobo não, nem nada, que tem o negócio dele para fins de auferir lucro, capital. Ele pagou R$100 nessa geladeira, mas obviamente nos venderá por R$200, tá? R$200. Veja, ali, base de cálculo, R$200, circulou para cá, base de cálculo, R$200, 10% de R$200, R$20. Qual é o valor do tributo devido? 20? Não. Por que não? Porque eu já paguei 10 na primeira operação. Então, eu preciso fazer aqui menos 10. Abater em face da não cumulatividade o tributo pago na operação anterior, que foi de R$10. 20 menos 10, 10. Quanto que é devido nessa operação aqui de circulação? R$10. Mas observe, 10 da primeira operação, 10 da segunda operação, dá quanto, gente? 20. No final das contas, a alíquota, o tributo pago, corresponderá ao total do preço final. Não é 200? Não foi 20 ao final pago? Exatamente. Digamos que você não seja consumidor, e é por isso que eu sempre dou aqui, sigo mais uma vez para te dar mais uma chance de entender, que pese eu achar agora que a coisa está ficando mais clara. Digamos que você não seja consumidor,
seja outra pessoa que irá circular também esse bem. Aqui eu tenho o fabricante, aqui eu tenho, de repente, em B, o distribuidor, e agora sim, em C, o lojista, que vai passar para D, agente. Ele, obviamente, adquiriu por 200, não é bobo nem nada, vai passar pagando o quê, gente? 300. Nos venderá para ter um lucrinho dele, não é isso? Recuperar o que foi pago, os 200 que foi pago para poder vender o bem e ter o lucro dele. De quanto? A gente vê já já. 300, alíquota 10%. Valor do tributo que seria pago, R$30. Só que vai ser R$30? Não. Porque eu paguei 10 na primeira operação, então 30 menos 10, e mais 10 na segunda operação, ou seja, 20. 30 menos 10, 20. Não, gente, 30 menos 20, 10. Perdão. 30 menos 20, 10. E percebam, 10 da primeira, 10 da segunda, 10 da terceira, o total do tributo, R$30, que corresponde exatamente aos 10% do preço final, da minha base de cálculo final. Isso é não cumulatividade. Percebam, em cada operação feita, pagou-se o tributo e na subsequente abateu-se o tributo anteriormente pago. Essa aqui, da mesma forma, abateu o primeiro 10, tá aqui, e abateu-se o segundo 10, tá aqui. E pagou-se o quê? Em cima apenas do valor agregado em cada operação. Estava tudo bem até agora, não entendi. Vamos lá voltar? O preço inicial era 100. Pagou-se quanto de imposto? R$10. 200 foi o preço de venda de B para C. Qual o valor agregado aqui em 200? 100. 200 menos 100 agregou-se mais 100 ao valor do tributo, menos 10%, R$10. Incidindo a alíquota de 10%, R$10. Se 100 foi o valor agregado, primeiro custou 100, passou a custar 200. 200 menos 100 dá 100. Esse é o valor agregado. Digamos que a mercadoria custasse 150 de início e o cidadão só vai repassar por 200. Qual o valor agregado? 200 menos 150, 50. O tributo ia incidir sobre quanto? Sobre o valor agregado 50. Perceberam quando eu falo em IVA, né? Em outros sistemas tributários, quando a gente fala em IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, é exatamente sobre o valor agregado anterior. E aí o tributo, ele só incide sobre o valor agregado. É nisso também que se traduz a regra da não cumulatividade, sob uma outra ótica, uma outra leitura. E por que no Brasil a gente não faz assim? Porque no Brasil, no sistema tributário brasileiro, o que foi que aconteceu? O Poder Constituinte, ele pegou o IVA dos outros sistemas jurídicos, o Imposto sobre Valor Agregado, e transformou o que era um, ele fez 3. IPI, ICMS e ISS. Por isso que agora, com a emenda constitucional 132, ele está correndo meio que atrás do prejuízo para tentar remediar a complexidade que isso nos gera. Em outros sistemas, como ocorre? Quando eu tenho especialmente um estado
com a mesma estrutura da República Federativa do Brasil, uma federação. O ente central arrecada e reparte a receita do IVA, do Imposto sobre o Valor Agregado. Aqui, o Poder Constituinte originário achou por bem dividir em 3, dando um para cada ente político, IPI para a União, ICMS para os Estados-membros e Distrito Federal, e ISS para as municipalidades e Distrito Federal em face da cumulatividade do Distrito Federal. Certo? Pois bem, súmula vinculante do STF 58. Olha se não está mais fácil fazer a leitura agora da súmula vinculante. Inexiste direito a um crédito. Crédito, isso daqui é o que ficou de crédito, o que foi pago anteriormente, crédito, presumido de IPI, relativamente à entrada de insumos, ou seja, matéria-prima isenta, sujeitas à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. Esclarecendo a súmula vinculante, digamos que você é um fabricante de geladeira. Existem alguns insumos para fabricar a geladeira que eles são o quê? Ou isentos ou têm a sua alíquota zerada. E aí o que é que o fabricante de geladeira queria? Olha, eu quero pegar o crédito tributário gerado pela isenção ou pela zerada da alíquota desses insumos. E o Supremo falou que, olha, insumo não gera crédito presumido. O que gera crédito presumido é o que é o produto final, eventualmente, se ele estiver isentado, ou a sua alíquota zerada. Certo? Pois bem, visto o princípio da não cumulatividade, vamos passar para um importantíssimo tema: imunidade tributária. Trata-se de uma limitação constitucional ao poder de tributar. Está lá no que diz respeito aos impostos, no artigo 156º da Constituição Federal de 1988, e dê uma olhada aí comigo. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Sexto, instituir impostos sobre. E aqui eu queria que vocês tivessem uma atenção. O artigo 150 da Constituição, no seu inciso 6º, fala apenas de impostos. Não fala de tributos. Vocês lembram lá quando houve uma confusão aí, uma discussão acerca dos livros, né? De periódicos, dessa imunidade, era só sobre imposto. E muita gente veio me perguntar, mas professora, mas não se paga COFINS também, porque está zerada a alíquota. Não é porque está imunizado esse bem de consumo do COFINS. Tá? Tenham atenção a isso. O 156º só fala de impostos. Qual a ideia aqui? Resguardar, quando eu falo em imunidade, em regra, e depois eu digo porque eu estou falando em regra, e a ideia de imunidade tem por finalidade resguardar valores, princípios constitucionalmente consagrados, normas sensíveis da Constituição, inclusive objetivos constitucionais. A ideia é essa: a imunidade não serve para política fiscal. Imunidade, ela serve para cumprimento de finalidades constitucionais, fazendo que princípios constitucionalmente previstos venham a ser efetivados também por meio da tributação. Exemplo, efetivação de direitos dos indivíduos no que diz respeito ao acesso à informação,
a liberdade de imprensa, a cultura, quando eu estou falando da imunidade cultural, fomenta o exercício da fé e, assim, assegurada a liberdade de crença de cada um, bem como seu exercício, do culto religioso, da própria laicidade do Estado, bem como a atenção ao próprio regime democrático. Ainda estou falando de preservação de pacto federativo, que é um princípio sensível, nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal, quando fala em imunidade recíproca, para que nenhum ente político faça da tributação, desvie a finalidade da tributação para finalidades políticas, especialmente quando nós temos adversários em face do nosso pluripartidarismo, né? Às vezes acontece, né, da gente eleger alguém para um determinado cargo e um adversário dentro mesmo, né, de um próprio Estado, de um próprio ente federativo, como um prefeito e um governador. Não é isso? Um presidente da República e um governador. E a tributação não se presta para ameaçar indiretamente o pacto federativo em face de problemas políticos. A gente não vê isso acontecendo no Brasil, graças a Deus, e que bom que o nosso poder constituinte originário, né, teve imaginação fértil, em que pese a gente nunca ter ouvido falar disso. Ainda fomento da solidariedade, que se trata de um objetivo da República Federativa do Brasil, reduzir as desigualdades sociais, quando concede imunidade, né, a entidades assistenciais, beneficentes de educação, por exemplo. Essa é a ideia da imunidade. É para isso que se presta a imunidade. Seguindo aqui, e eu vou voltar para esse canto aqui, antes da gente falar em não incidência, a gente precisa entender qual é o alcance, as hipóteses concretas de não incidência. A gente precisa entender qual é o alcance da imunidade. Do que se trata, de fato, a imunidade. Quando eu falo em imunidade tributária, imune. Quando eu falo que algo está imune, pensem na ideia de um procedimento de impermeabilização. Sabe quando você tem um sofá, você compra um sofá novo, não é isso? E aí você não quer que manche, que não caia água nele, que aconteça alguma coisa, e você contrata um serviço de impermeabilização. Pois bem, essa é a metáfora. A tributação não passa. A tributação não desce. A tributação, quando eu falo em imunidade, eu estou falando de um corte constitucional dela. Eu tenho um decote, um recorte da competência tributária dos entes federativos e, assim sendo, uma delimitação constitucional ao exercício da competência tributária. Quando eu falo em imunidade, eu estou falando da possibilidade do alcance da norma tributária estabelecida pela Constituição. Então, quando eu falo que uma determinada situação, exemplo, exportação, exportar para o exterior bens de consumo está imune, a Constituição, ela vai lá e impermeabiliza as exportações. Ela vai lá e, de antemão, já avisa para a União, olha, esse tributo aqui, quando você exportar, por exemplo, você não vai poder cobrar dessa exportação determinadas situações, como remessa para o exterior de bens, né? Com o fito de quê? De, obviamente, fomentar a exportação. O Brasil ganha dinheiro. Então, percebam, para ficar bem claro, quando eu falo em
Imunidade, eu estou falando em hipótese de não incidência tributária e delimitação da competência tributária dentro da esfera constitucional. E aqui fica o registro para a gente tratar já da incidência, da isenção e alíquota zero. Eu só falo de imunidade na Constituição. Quando houver lá falando é isenta na Constituição, eu estou falando de imunidade. Imunidade decorre somente da Constituição e de canto mais nenhum, nem de lei complementar, nem de medida provisória, nem nada. Isso daqui é ossada para outra situação, é veículo normativo para outra situação.